Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado aprova a medida que agiliza licitações durante a pandemia. Câmara libera a concessão de auxílio emergencial para atletas. Real Madrid conquista o 34º título espanhol. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O Senado aprovou agora à noite a medida provisória que flexibiliza regras de licitação pública durante a pandemia. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia. Boa noite a todos. Com a dispensa de licitação, os gestores municipais e estaduais conseguem tomar decisões de maneira mais ágil para o combate do novo coronavírus. A compra de medicamentos, equipamentos e a contratação de serviços para o combate à Covid-19 podem ser feitas sem licitação desde que começou a situação de emergência. Os contratos terão duração de até 6 meses e poderão ser prorrogados enquanto durar a pandemia. O projeto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na Câmara, os deputados aprovaram o pagamento do auxílio emergencial para atletas e profissionais ligados ao esporte que não tenham vínculo de emprego, além de medidas para aliviar caixas das entidades esportivas. O texto agora segue para o Senado. Patrícia. Obrigada, Nathalie. Daqui a pouco eu volto a falar com você. E o Brasil ultrapassou os 2 milhões de infectados pelo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 2.012.151 casos confirmados, com 76.688 mortos. Foram 1.322 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.296.328 pacientes estão curados e 639.135 seguem em acompanhamento. A Federação Paulista de Futebol divulgou nota nesta quinta-feira para a tabela da retomada do campeonato estadual. Giovana Rizardo tem os detalhes. Boa noite, Giovana. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, por causa da pandemia, o calendário foi montado de acordo com o Plano São Paulo, que tem restrições para várias regiões do estado. Com isso, a Ferroviária e o Ituano, que iriam jogar em Itu, vai ser agora no estádio do Canindé, na capital. A Ponte Preta, que é de Campinas, vai enfrentar o Novo Horizontino, só que em Barueri. A Inter, time de Limeira, joga contra o Oeste, na Arena Corinthians. Em São Bernardo do Campo, o Botafogo, que é de Ribeirão Preto, recebe o Guarani. E vale citar que o Santo André tem a melhor campanha até o momento e que estaria liberado para jogar no próprio estádio. Só que isso não deve acontecer porque lá foi montado um hospital de campanha para pacientes com a Covid-19. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. No interior do estado, São José do Rio Preto vai fechar supermercados no fim de semana. Kleber Luiz, boa noite. Qual o motivo? Boa noite, Patrícia. A ideia é frear o avanço do coronavírus. Só será permitido o serviço de entregas. Até a retirada nas lojas estará proibido. E a venda de bebidas alcoólicas no comércio também está suspensa de segunda a sexta-feira, entre 8 da noite e 6 da manhã e durante todo o final de semana. A Associação Paulista de Supermercados entrou na justiça para derrubar o decreto, porque acredita que a medida vai provocar aglomerações e desabastecimento. Patrícia. Obrigada, Kleber. No Rio de Janeiro entra em vigor nesta sexta-feira uma lei que obriga os supermercados a oferecer serviço de empacotadores de compras. Vamos falar com Pedro Paulo Filho. Boa noite. Qual é o motivo dessa decisão, Pedro? Olha, a preocupação é com as aglomerações dos clientes, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. A lei foi sancionada pelo governo do estado a partir de um projeto da Assembleia Legislativa que argumentava que as aglomerações nos caixas são constantes. Por enquanto, essa medida vai valer enquanto durar o decreto de calamidade pública por causa da pandemia. A nova lei prevê ainda multa entre R$ 35.000 e R$ 335.000 para a empresa que não cumprir a medida. Patrícia. Obrigada, Pedro. O governo federal publicou um decreto que proíbe queimadas em todo o território nacional pelos próximos 120 dias. A Poliana Gomes tem os detalhes de Belém. Boa noite, Poliana.
Boa noite, Patrícia. A medida foi tomada por causa do aumento de queimadas de agosto a outubro. O decreto autoriza apenas queimadas controladas, como as usadas para controle de pragas. Além da preocupação com a destruição causada pelo fogo, o governo também observa o desmatamento no país. Segundo o último boletim do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia registrou em junho um recorde de área desmatada. Patrícia. Obrigada, Poliana. Na semana que vem, o governo entrega ao Congresso a atualização da Estratégia Nacional de Defesa, que precisa ser revista a cada 4 anos. O próprio ministro da Defesa, Fernando Azevedo, deu os detalhes no JR Entrevista desta quinta. Nós já apresentamos a minuta inicial ao presidente e faremos no dia 22, agora próximo, uma reunião com o presidente da Câmara, presidente do Senado, e que praticamente aqueles membros que integram a Comissão Nacional de Defesa, né, em relação à nova política, a atualização da política e da estratégia. A gente está em momentos de reunião do Conselho da Amazônia. O vice-presidente, seu colega general Hamilton Mourão, reclamou já publicamente que o Ministério da Economia está demorando a liberar recursos para se combater desmatamento, por exemplo. Como é que se insere a defesa e as Forças Armadas na questão amazônica? Nós estamos aí há 2 meses na Operação Verde Brasil 2, né? A semelhança do que ocorreu ano passado. Então, e nós não recebemos recursos ainda. Eu estou usando alguma parte que eu tenho de reserva em relação a isso, mas tenho certeza, a economia está vendo isso aí, junto com o vice-presidente Mourão, eu tenho certeza que será equacionado em breve isso aí. Ministro, tem ocorrido nos últimos tempos uma série de críticas por conta do número de militares que ocupam cargos de relevância no governo, principalmente no primeiro escalão. Como é que o senhor vê isso? O único representante político das Forças Armadas no governo é o ministro da Defesa, sou eu. Aproveitar a experiência e expertise de militares faz parte. Outros presidentes aproveitaram outros segmentos da sociedade para compor a equipe. E eu não vejo demérito nenhum, pelo contrário, os militares que estão no Palácio do Planalto são altamente qualificados, né? Altamente. A gente, aí eu coloco todos os ministérios, ministros, inclusive de origem militar, em 1 ano da equipe do presidente Bolsonaro não tivemos nenhum caso de corrupção. Então, é um sinal altamente positivo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez uma crítica à atuação dos militares, fazendo aí uma conexão com o genocídio em relação à pandemia da Covid, por conta do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. O ministro Gilmar Mendes exagerou na crítica? Não tenho dúvida. Foi uma crítica inconsequente, descabida. Eu fico imaginando um soldado que está na fronteira, num pelotão de fronteira em Maturacá, chegando da selva, né? E ele vê uma notícia dizendo que ele faz parte de um genocídio. Eu fico imaginando um sargento embarcado num submarino, né? Com 24 horas, 24/7, afundando no mar, levantando. Ele vê uma notícia que os companheiros dele do Exército fazem parte de um genocídio. Eu vejo um tenente aviador, né, fazendo uma interceptação de uma aeronave, posando depois, liga a televisão e vê que um juiz do Supremo, da mais alta corte, diz que seus companheiros do Exército estão fazendo genocídio. Não é cabível isso. Então tivemos que dar uma resposta em relação a essa afirmação que foi totalmente em desacordo. E na tradicional live das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro descartou trocar os ministros da Saúde e do Meio Ambiente. Salles fica, Pazuello fica, sem problema nenhum. São 2 excepcionais ministros. A gente lamenta aí aquela reunião reservada nossa, onde você não mede palavras, onde o Salles falou passar boiada. O passar boiada, o que ele quer é desregulamentar muita coisa. Não é permitir ninguém cometer crime, não. É desregulamentar, desburocratizar. A Controladoria Geral da União informou que monitora uma solicitação do jornal O Globo à Secretaria de Comunicação do Governo Federal. O pedido se refere a anúncios virtuais contratados pelo Planalto entre janeiro e novembro do ano passado. O jornal acusa a SECOM de omitir dados. A CGU destaca que a SECOM cumpre as normas da Controladoria e reafirma o compromisso do governo com a transparência nas informações públicas.
O ministro da Economia participou de uma live com o mercado financeiro. Vamos falar de novo com a Nathalie Machado. Nathalie, o ministro defendeu aí um novo imposto, né? Isso, Patrícia. Ele defendeu que um imposto sobre as transações digitais seria muito interessante para compensar a redução de impostos que teve sobre a folha de pagamento. Segundo o ministro, a alíquota seria pequena, de 0,2%, e em um setor que não para de crescer. Guedes também falou que a proposta de reforma tributária vai ser entregue à comissão mista do Congresso na próxima terça-feira. Patrícia. Obrigada, Nathalie. O cantor e apresentador norte-americano Nick Cannon teve o contrato com uma produtora de conteúdo encerrado por disseminar discurso de ódio contra brancos e judeus. Durante uma gravação, um dos líderes do protesto Black Lives Matter disse que os brancos são selvagens por falta de melanina. Cannon também se referiu aos negros como os verdadeiros hebreus. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. O vídeo que registrou o assassinato de George Floyd por um policial norte-americano provocou uma onda mundial de protestos que popularizaram a palavra de ordem: vidas negras importam. Mas o que deveria ser um definitivo basta ao preconceito e à discriminação ameaça transformar-se num perigoso elogio da intolerância. A ofensiva dos talibãs do movimento começou com a depredação de monumentos considerados racistas, prosseguiu com a adulteração de episódios históricos e desembocou numa abjeção muito em voga na internet hoje. Quem escrever uma única vírgula que desagrade aos donos da verdade é punido com o chamado cancelamento, uma espécie de linchamento virtual executado por hordas anônimas. É hora de lembrar que toda vida humana importa, negra ou não. É hora de lembrar que o convívio dos contrários é inseparável da democracia e que a destruição de monumentos ou a troca de nomes de rodovias não apagam o que aconteceu. Para que haja um futuro mais luminoso, é essencial olhar de frente os erros do passado e compreender que eles não podem ser reprisados nunca mais. As ações do Twitter caíram mais de 4% nos Estados Unidos. A desvalorização ocorreu um dia depois que políticos, celebridades e empresas tiveram as contas hackeadas. A invasão levantou preocupações sobre a segurança da plataforma. Uma empresa farmacêutica chinesa anunciou que chegou à fase final de testes clínicos de uma vacina contra a Covid-19. Então vamos até a Ásia falar com a correspondente Cíntia Godoy. Boa tarde aí para você, Cíntia. Boa noite, Patrícia. Olha, 15 mil voluntários fazem parte desta última etapa de testes que está sendo feita em Abu Dhabi, no Oriente Médio. O local foi escolhido por abrigar pessoas de mais de 200 países diferentes e pela infraestrutura científica avançada. Os voluntários são pessoas saudáveis que nunca contraíram a Covid-19, com idades entre 18 e 60 anos. Durante um ano, eles receberão doses reais e injeções de placebo para observar a eficácia e efeitos colaterais do imunizador. Esta é a primeira vacina do tipo inativada a chegar à última fase dos testes em humanos. Apenas outras 2 vacinas contra o novo coronavírus estão tão avançadas, Patrícia. Obrigada, Cíntia. Israel deve formalizar uma série de medidas para conter os casos de coronavírus. Quem tem os detalhes é a correspondente Bianca Zanini. As autoridades israelenses aprovaram um bloqueio nacional aos finais de semana e criaram um limite no número de pessoas em reuniões fechadas e ao ar livre. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou um pacote de ajuda financeira para estimular a economia. Mais de 1.900 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas, elevando a taxa de infecção para 7%. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Obrigada, Bianca. E o Real Madrid conquistou o campeonato espanhol. Jogando em casa e sem torcida, o Real Madrid saiu na frente do Villarreal com um gol de Benzema. No segundo tempo, Sérgio Ramos sofreu pênalti e, de novo, Benzema fez o segundo.
O Villarreal ainda diminuiu com o Iborra. Com a vitória por 2-1, o Real Madrid comemorou o 34º título do Campeonato Espanhol. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.